Senhor nosso Deus, ajuda-nos aqui, pelas misericórdias de Cristo, a podermos entregar a Tua palavra segundo o Teu Espírito, na revelação da Tua pessoa, na manifestação do Teu poder. Que o Senhor possa abençoar a cada vida, que o Senhor possa conduzir a cada um de nós, a que possamos, Senhor, viver plenamente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. É o que nós pedimos, Senhor, no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Eu convidaria você a fazer a gentileza de abrir a sua Bíblia no Salmo de número 46. Salmo de número 46. Versículo de número 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Em algumas versões diz, nas angústias. Que o Senhor possa abençoar a sua palavra em nossas vidas, no nome de Jesus Cristo. A palavra do Senhor nos diz que a vida cristã, ela é um combate, ela é uma luta. O próprio apóstolo Paulo, referindo-se ao seu ministério, ele diz: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Ela é um combate em que muitas vezes, como em todos os combates, existe uma fadiga, existe um cansaço. E, estranhamente, um dos cansaços que a palavra do Senhor nos fala e diz que devemos lutar para que não nos cansemos, é de fazer o bem. Porque o seu tempo colheremos se não houvermos desfalecido. Fazer o bem, estranhamente, cansa. Nós nos cansamos de ser bons, nós nos cansamos de fazer o bem. E não apenas no sentido de sermos bondosos, benfeitores, benignos, mas também no sentido do bom testemunho. A igreja hoje vive uma situação muito diferente. De um lado, dentro da igreja, no que nós conhecemos, mais próximo à nossa realidade, ao que nos cerca, nós temos uma igreja que busca ser muito contextualizada. Então, uma igreja despojada, uma igreja que festeja, uma igreja sempre positiva, uma igreja sempre com um linguajar que muitas vezes tem sua verdade, mas quando nós levamos uma verdade ao extremo desta verdade, desprezando outras coisas e tendo outras verdades, simplesmente porque não são agradáveis a nós, a dizemos como mentirosas, esta não é uma verdade absoluta. Então,
frases que nós usamos, e usamos aqui do nosso púlpito, e usamos de todos os púlpitos. Falamos, o melhor de Deus está por vir. Falamos, Deus tem o melhor para a tua vida. Sempre, sempre. E quando a aflição chega? E quando a angústia chega? E quando a tragédia chega? E quando temos que falar a famílias enlutadas, como foram citadas aqui, como desses 10 jovens, 10 adolescentes, colhidos antes da hora, levados por uma tragédia, cheios de sonhos, cheios de esperanças, cheios de desejos, e muitos deles sentindo quase que ao alcance das suas mãos o sonho tão desejado. E em um momento, em uma fração de tempo, de uma maneira tão violenta, de uma maneira tão absurda, tudo isto lhes é roubado, lhes é levado, não apenas deles, de quantas outras pessoas. Sabe, meus irmãos, a igreja vive uma situação, se por um lado nós somos tão assim, entusiasmados, do outro lado, saindo de um festejar tão grande, existe um outro lado da igreja, todo intelectual, um intelectualismo. Buscamos, então, uma verdade absoluta, somos realistas. E a igreja parece que anda nesses dois extremos, quando na realidade a igreja deveria estar seguindo o modelo de Cristo. A igreja deveria estar andando nos passos de Jesus. A igreja deveria estar se inspirando na vida de Jesus Cristo. A igreja deveria estar olhando, e como a Bíblia diz, olhando firmemente, não desviando o olhar, porque essa é a ideia de olhar firmemente, não desviando o olhar, não se distraindo, não olhando para outra coisa, não fechando os seus olhos, não perdendo de vista o autor e o consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Nós sabemos que não há salvação fora de Cristo, que os que não aceitam a Jesus como seu Senhor e como seu Salvador estão condenados. E mesmo assim, não evangelizamos com o fervor que deveríamos evangelizar, não testemunhamos com o coração que deveríamos testemunhar. Por quê? Porque quando nós temos certeza, quando nós sabemos que estamos do lado certo, quando nós sabemos que a palavra do Senhor é verdade, quando nós estamos tão seguros assim, corremos um outro risco, o risco da arrogância, da soberba, da altivez. Note muito bem que homens como o apóstolo Paulo, que tinham tamanha revelação do Senhor, e pela revelação que tiveram do Senhor, ele mesmo diz: eu sou esbofeteado diariamente, para que eu não venha a me tornar soberbo, devido às revelações que me foram dadas, devido ao que Deus me deu, devido às bênçãos que Deus me deu, devido à glória que Deus me deu, devido a tudo isso que Deus operou na minha vida, eu tenho que ser esbofeteado. O que nos falta muitas vezes? Humildade. O que nos falta muitas vezes? Simplicidade. O que nos falta? Aquela simpatia, aquela empatia. Sabe,
Às vezes parecemos que somos verdadeiros psicopatas dentro da realidade da sociedade que nos cerca. Porque o que é um psicopata? Aquele que não pode ter nenhuma empatia com ninguém. Teoricamente, um psicopata é algo incurável. Teoricamente, um psicopata é algo terrível e nós tememos os psicopatas da nossa sociedade. Tememos esses monstros. Mas será que a igreja não pode se tornar esse mesmo monstro? Porque veja bem a história da igreja. Veja o que a igreja fez. E em nome do Senhor o que fez. Veja o que foi a Inquisição. Veja o que foi Salém. E será que nós estamos tão distantes desta realidade? Quantas vezes nós olhamos os pecadores, olhamos e vemos as pessoas ao nosso redor, e algumas delas até dizem, merece o inferno. Não existe um que tenha ido ao inferno, que o Senhor Jesus não tenha chorado e não tenha morrido por ele na cruz do Calvário. Seja qual for a pessoa condenada ao inferno, Cristo verteu o sangue por ela, tanto quanto verteu por mim e por você. E se nós não temos esse sentimento, se nós não temos, se nós não nos compadecemos, mas, no entanto, a igreja hoje, talvez pela ideia de guerra e de guerra espiritual, nós ficamos meio cruéis com a guerra. Sabe, não existe guerra que seja justa, não existe justiça na guerra. Quando a Bíblia nos fala dos que foram derrotados diante de Israel e que o Senhor abençoou a Israel, meus irmãos, do lado de lá, dos que pereceram, dos filisteus, dos egípcios e de todos os outros povos que serviam a deuses estranhos, havia gente que chorava, havia mães que choravam pelos seus filhos que morreram na guerra, havia gente que sofreu, e isto tocava no coração de Deus. Mas nós olhamos, e exatamente a igreja, entenda-me bem, eu creio nas promessas de Deus para Israel. Eu creio que Israel é a nação eleita de Deus. Mas isso não quer dizer que o povo árabe, por ser muçulmano, é menos amado por Deus. Isso não quer dizer que o povo africano, por servir a outros deuses, também não é mais amado do Senhor. Todos nós somos por esse Deus que não faz acepção de pessoas. Ele ama a todos. A todos. Às vezes a igreja se posiciona como se posiciona contra a homossexualidade. Por quê? Porque a Bíblia condena a homossexualidade. E a Bíblia diz que não entrará no reino dos céus nem o efeminado, nem o homossexual. Mas a Bíblia também diz que não entrará o mentiroso. A Bíblia também diz que não entrará o ladrão. A Bíblia diz também que não entrará o homicida. A Bíblia diz que não entrará toda essa série de pessoas, o adúltero, o enganador e gente como essa, não entrará no reino dos céus. Mas nós somos, às vezes, muito compreensivos com o mentiroso. Até acolhemos o adúltero. É para dizer do ladrão?
o mentiroso se mente bem e se mente o que queremos ouvir, a mentira é até bem-vinda. Então, a igreja precisa combater o bom combate. Mas não basta combater o bom combate. O que é um bom combate? É combater bem. Não é só combater bem, é combater corretamente. Porque a Bíblia diz que os que lutam e dos que lutam, apenas os que lutam conforme a regra levam a coroa. Meus irmãos, nesta luta não adianta apenas vencer, tem que se vencer da maneira certa. E sabe, na igreja em nossos dias, nós estamos mais valorizando a vitória do que a vitória da forma certa, pelos meios corretos. Não é apenas vencer. Cristo poderia vencer de várias maneiras, mas ele venceu morrendo na cruz do Calvário, vertendo o seu sangue por nós. Ele combateu o bom combate segundo a regra, segundo a norma. Cristo não apenas foi um lutador. Nós não podemos ser apenas lutadores. Nós temos que lutar com lealdade, com fidelidade. Há muitas pessoas que nessa luta lutam, mas são desleais. Lutam, mas não são fiéis. Aqui, nesse texto, nos fala sobre dois tipos de combate e sobre dois tipos de segurança, sobre dois tipos de socorro, sobre o refúgio e sobre a fortaleza. O refúgio e a fortaleza parecem a mesma coisa e podem ser o mesmo lugar. Mas o refúgio é o lugar que os que fogem vão. E a fortaleza é o lugar onde os que resistem estão. Fugir e resistir. Para termos o socorro de Deus. Quando fugimos, nele encontramos refúgio. Quando resistimos, nele encontramos fortaleza. Quando estamos na fortaleza, estamos a resistir. Quando estamos no refúgio, estamos a fugir. Há vitórias que só podem vir pela fuga, e há outras vitórias que só podem vir pelo combate da resistência. O povo de Israel saiu do Egito. O povo de Israel não combateu os egípcios. O povo de Israel literalmente fugiu dos egípcios. Mas nesta fuga, eles tiveram sua vitória. Nesta fuga, eles tiveram o seu refúgio. O seu refúgio foi o Senhor. E quando nós nos refugiamos em Deus, esse é um momento que Deus luta por nós. Esse é um momento que Deus batalha por nós. Mas existem lutas, e lutas pessoais, que nós só podemos ter a vitória se fugirmos. A Bíblia diz: fugir da imoralidade. A imoralidade se combate se desviando dela. A imoralidade se combate
fugindo dela. Um dos maiores problemas em nossos dias, da sociedade, e desculpe-me dizer, da igreja, se chama pornografia. A pornografia tem destruído famílias, tem abalado vidas, ela é um vício, ela é um torpor, ela é uma droga que está na sociedade. É impressionante, hoje há ministérios tão dedicados a libertar pessoas da pornografia, como ministérios dedicados a libertar pessoas das drogas químicas. O vício é o mesmo. É algo assim impressionante. Há alguns anos me contou num relato, não somente a mim, mas a todos que estávamos presentes, o Dr. Peter Wagner, que já faleceu, que está na glória, que em uma convenção da igreja, bem, não citemos o nome da igreja, nos Estados Unidos da América, uma convenção de pastores, num grande hotel americano, foi o recorde do hotel em alugar filmes eróticos. Como pode uma coisa dessas? Por quê? Porque destas coisas não se combate enfrentando, gritando contra elas, se combate fugindo delas, se combate evitando-as, se combate afastando de si, se combate não usando destas coisas. A imoralidade é algo que agarra o homem. E quando digo homem, não estou falando do homem masculino, estou falando da humanidade. Não é apenas o homem que consome isto, o homem, a mulher. Nós precisamos viver uma vida pura, e uma vida pura se consegue fugindo da impureza, evitando toda sorte de contaminação da impureza. Mas há outras lutas que se combate não fugindo, mas resistindo. E não é uma resistência qualquer, mas é uma resistência agressiva. É uma resistência que ataca, como foi chamada a resistência francesa. A resistência francesa resistia não apenas recebendo os golpes dos nazistas quando dominaram a França, mas contra-atacando, lutando contra o domínio dos nazistas em sua nação. E assim, todas as resistências de todas as nações, elas combatem o opressor. Quando a Bíblia diz, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós, está falando deste tipo de resistência. Não apenas uma resiliência, não apenas uma aceitação do seu estado, não apenas suportar os golpes, mas não, avançar, contra-atacar. Esta é uma resistência que nós temos que ter. Quando você está resistindo, quando você está na fortaleza, resistindo os ataques,
Você não está apenas recebendo os ataques. Você não está apenas confiando que as muralhas suportarão. Você está contra-atacando. Se Ele é a minha fortaleza, nele eu tenho proteção, nele eu estou seguro contra os ataques, mas a partir dele eu contra-ataco. Eu contra-ataco o meu adversário, eu contra-ataco o meu inimigo. A Bíblia fala claramente que a nossa luta não é contra sangue, não é contra carne, mas contra principados e potestades, contra poderes dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Sabe, o diabo tenta nos sitiar. A técnica do sítio é impedir que aquele que está sitiado seja suprido. Mas essa técnica não funciona conosco, porque em Deus nós somos supridos de todas as coisas. Essa é uma fortaleza em que estamos plenamente supridos. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Quando o inimigo tenta te sitiar, o que o inimigo tenta fazer é que você sinta falta, para que em cima da sua carência, em cima da sua necessidade, ele possa te tentar. A tentação não vem senão em cima da necessidade, em cima da carência. Quando Cristo teve fome, a Bíblia diz que veio o diabo e começou a tentá-lo. E tentou-o em quê? Em cima da sua necessidade. De uma necessidade verdadeira. De um desejo em nada errado. De um desejo em nada pecaminoso. Ter fome não é errado. Você concorda comigo? Ter fome é algo natural. Ter fome, não existe nada de maligno em ter fome. Ter fome não é um desejo homicida. Ter fome não é um desejo lascivo. Ter fome é uma necessidade humana. O problema é a forma, o meio pelo qual atenderemos esta necessidade. Os desvios. Foi quando o diabo disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. E Jesus, então, coloca as coisas em ordem. Mesmo com fome, nem só de pão viverá o homem. Eu tenho fome, mas a fome não é o mais importante. Ou atender ao apetite não é o mais importante na minha vida. Cuidado com os apetites. Porque aquilo que nos apetece, aquilo que nos sacia, aquilo que nos agrada, às vezes nos leva a um desvio. A forma como que atendemos a isso, nós temos, meus irmãos, eu volto a dizer, voltemos a olhar para Cristo, voltemos a estar em Cristo, ou nos refugiando, ou na fortaleza.
onde Ele nos guarda, onde podemos combater sem medo de ser atingidos, com a total segurança que só o refúgio e fortaleza, esse que é o verdadeiro socorro, em qualquer momento, na hora da angústia, na hora da tribulação, na hora do desespero, é estar no Senhor, não em caminho ao refúgio, não correndo para estar na fortaleza, não, habitando no refúgio, habitando na fortaleza. Eu tenho socorro, porque eu estou em lugar seguro, eu estou em Deus, eu estou em Cristo. Nós precisamos voltar, a igreja precisa voltar para Jesus. Eu, você, todos nós, voltar para Jesus. Se você fizer uma observação, uma análise nas redes sociais, pegando as palavras que estão sendo dadas, o que está sendo escrito, me espanta às vezes quanta grosseria, quanta forma rude, ministros de Deus, homens que não deveriam falar daquela maneira, mas não, sabe qual é o problema? É que nós nos apoiamos, acima de tudo, nos erros de homens de Deus. Saiba do seguinte, por mais exemplar que possa ser o apóstolo Paulo, por mais cativante que possa ser Davi, por mais maravilhoso que possa ser Moisés, o nosso modelo é Jesus Cristo. E muitas vezes nós estamos tropeçando, muitas vezes nós estamos falhando, porque nós estamos nos apoiando, não nas virtudes, mas nos erros. Paulo era genioso. Paulo era duro. Eu posso ser duro como Paulo. Saiba do seguinte, se você for duro como Paulo, você terá a vida de Paulo. Não é fácil ser um apóstolo Paulo, um homem que foi escolhido por Deus para sofrer. Não é todo mundo que é escolhido por Deus para sofrer. Você quer esse privilégio? Esse é um privilégio. Embora nós não encaremos como privilégio, eu mostrarei como vale a pena sofrer. Ele é meu vaso escolhido, o apóstolo Paulo. Através dele eu mostrarei o quanto vale sofrer por amor a Cristo. Eu duvido que esse seja o seu alvo de vida, pelo menos o meu não é. Por mais que eu admire Paulo, por mais que eu saiba que Paulo é muito melhor do que eu, mas eu não tenho ambição de ser um apóstolo Paulo. Pedro falava o que lhe vinha à cabeça. Eu também posso. Cuidado. Cuidado. Pois é esse Pedro que falava o que lhe vinha à cabeça, que fazia o que bem queria. Disse Jesus, hoje tu te cinges e vai para onde queres, amanhã outro te cingirá e te levará para onde não queres. Esse é o sonho? Meus irmãos,
Eu sei que esses homens, eu não me comparo a eles são virtuosos, eles são maravilhosos, mas inspirem-se na virtude deles, não apoie-se nos erros dele para podermos desculpar nossos próprios erros e persistir nas nossas falhas. Porque eu vou dizer uma coisa, Paulo disse ao seu filho na fé, Timóteo: todos me deixaram. Que final de vida do apóstolo Paulo. Sim, essa é a frase que nós usamos: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé e estou pronto. Mas em outro momento, antes desse, Paulo disse: todos me deixaram. Agora, pense bem, não querendo julgar o apóstolo Paulo, mas não deveria ser fácil ficar com Paulo. Cristo também foi deixado. O medo, mas às vezes as pessoas nos abandonam não pelo medo dos perigos, que é o estar conosco, mas porque não aguentam estar conosco. Eu não estou dizendo que Paulo era ruim. Eu estou dizendo que ele era humano. A igreja precisa se inspirar mais na bondade, na humildade, na mansidão de Jesus Cristo. Nós temos que ser crentes, que somos imitadores do Senhor Jesus. Nós precisamos ter outro coração, o coração de Cristo. Quando Cristo falou para aprendermos dele, falou algo interessantíssimo: aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Quando você é manso e humilde de coração, você não se amargura com as injustiças, você não fica irado com os erros. Por quê? Porque existe uma humildade, porque existe uma mansidão. A própria palavra mansidão, que nós relacionamos muito à tranquilidade, à calma, na sua forma, ou entendimento original da palavra nas Sagradas Escrituras, é aquele que suporta afrontas. Esse é o manso, é o que suporta afronta, é o que sabe oferecer a outra face, é o que anda a segunda milha, é o que deixa levar a capa, a túnica. Esse é o manso. Esse é o verdadeiramente manso. Cristo tinha o poder, ele mesmo disse: se eu pedisse, miríades, legiões de anjos viriam em meu auxílio. Mas não, Cristo tinha como suportar a afronta. É por isso que a Bíblia diz: em obediência suportou a morte, morte de cruz. Suportou não só a morte, suportou a ignomínia, a provocação dos homens que o provocavam para quê? Para que reagisse. O provocavam batendo nele, o provocavam ferindo, o provocavam falando: desce da cruz e creremos em ti. Mas eu vou dizer uma coisa: quando você é manso e não cede às provocações, aqueles que gritavam, entre eles os soldados, entre eles o centurião: desce da cruz e iremos crer em ti. No final, por não ter descido da cruz, eles disseram: este era filho de Deus. Porque só um filho de Deus pode suportar
tamanha afronta. A Bíblia não diz apenas suportou a afronta. A Bíblia diz tamanha afronta. Tamanha afronta. Uma afronta descabida, uma afronta desmedida, uma afronta fora de proporção. E eu quero dizer uma coisa: nós, através de Cristo, fomos feitos filhos de Deus. É por isso que os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Eu esperava que dissessem os conquistadores. Não, os pacificadores. Os homens e mulheres de paz, os que pacificam, os que trazem a paz, os que são pela paz. Diz o salmista: eu sou pela paz, mas o coração deles é pela guerra. Se apressam a derramar sangue. Esse não tem que ser o nosso coração. É por isso que nós temos uma ideia do nosso combate, das nossas vitórias, muito mais relacionada à fortaleza do que ao refúgio. Mas é fortaleza e refúgio. São os dois lados da mesma moeda. São os dois lados do mesmo socorro divino. Você tem socorro divino se refugiando, você tem socorro divino na fortaleza, lutando. Mas nós temos que compreender que muitas das nossas vitórias vêm justamente dessa mansidão, vêm justamente desta quietude, vêm justamente desta humildade. Meus irmãos, de todo o meu coração eu quero dizer algo a você: nós não temos opção. Se nós somos de Cristo, nós temos que ser bons. Você não tem opção. Você não tem opção, você não tem o direito. Não, se você é de Cristo, você tem que ser bom. Você tem que ser bondoso. Se você é de Cristo, você tem que perdoar. Se você é de Cristo, você tem que ser misericordioso. Se você é de Cristo, você tem que ser compassivo, tardio em irar-se, e se ira, não se põe o sol sobre a sua ira, nem tempo Deus te dá direito de irar. Tá bom, você tem todo o direito a estar irado, ire-se, mas quando chegar a noite, acabou. Quando se pôr o sol, acabou. Acabou. Você não tem direito a isto. Você tem Cristo merece que eu e você sejamos bons. Sabe, Deus está procurando gente que viva o Evangelho de verdade. Vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Porque Deus busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Mas nós não adoramos ao Senhor apenas com cânticos, nós não adoramos ao Senhor apenas com danças, nós adoramos ao Senhor com vida. Nós adoramos ao Senhor vivendo em todos os momentos uma vida que glorifique a Ele, que alegre o coração dEle, que Ele diga: valeu a pena morrer por este na cruz. Ele vive. Ele vive. O melhor que nós podemos fazer não é sermos ricos, não é termos abundância. A mensagem hoje da igreja parece que se reduz a algo que Cristo, quando andou no nosso meio, não teve. Cristo não foi rico. Cristo não teve abundância, não nos moldes
Se fosse isso, nós estaríamos glorificando a Herodes. Herodes foi rico. Herodes teve abundância. Até o final da vida dele, foi rico e foi abundante. Se fosse isso, nós estaríamos exaltando Roma. Roma era rica. Roma era poderosa. Sabe, Israel foi a nação eleita, e é a nação eleita, e nunca foi a maior nação da terra. Ah, não, mas Israel tem tantas coisas, tem tantas bênçãos. Mas nunca foi a maior nação da terra. Israel nunca foi o Egito. Israel nunca foi Babilônia. Davi nunca foi Dario, nem Nabucodonosor. Será que nós entendemos realmente o que é o reino de Deus? Será que nós compreendemos mesmo o que é o reino de Deus? Eu não estou dizendo que o reino de Deus é viver uma miséria, eu não estou dizendo que você tem que sofrer, eu não estou dizendo nada disso, eu estou dizendo que não é o que tanta gente está pregando, porque no final, isso o que vai produzir é decepção. Olha, eu creio que Deus cura, eu creio que a bênção do Senhor enriquece, e que Deus pode enriquecer vidas, sim. Eu creio nisso. Eu creio que a bênção do Senhor não causa dolo, porque tudo isso está na palavra. Mas eu não creio nessa palavra que se diz por aí, numa palavra que, olha, eu sou filho do rei, eu tenho que viver como um filho do rei. Não, meu irmão, nós estamos aqui para viver como Cristo andou, como Cristo viveu. Cristo é o meu exemplo, é Cristo que eu sigo. Sim, Cristo ressuscitou dentre os mortos, mas o que eu quero é colocar a mão sobre o enfermo e o enfermo ser curado, é tocar num cego e o cego ver, é falar e ordenar ao mudo e o mudo falar, e o surdo ouvir, e o aleijado andar, e o endemoniado ser liberto, e o oprimido ter vida. E o que é perdido ser salvo. É isto que nós temos que fazer. Claro, existe prosperidade? Existe bênção? Existe. Deus não quer que você viva numa miséria. Deus não fez nenhum homem, nenhuma mulher para viver na miséria. Mas ter dignidade. Você pode ser pobre e ser digno. Você pode ser uma pessoa sem bens materiais e ser honrado. Você pode, como na parábola, ser um Lázaro e entrar nos céus. Eu não quero ser o rico e entrar no inferno. É claro que seria muito melhor ser tanto Lázaro quanto rico. Ter a vida do rico, tendo o caráter de Lázaro. Mas quando Cristo falou uma coisa dessas, imediatamente as pessoas, meu Deus, que horror! E quando ele acrescenta e diz, é mais fácil um camelo passar pelo fundo do buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Imediatamente até os seus discípulos disseram, e sendo assim, quem pode ser salvo? A verdade é que ninguém sem Jesus pode ser salvo. Porque veja bem, havia um conceito que riqueza salvava, que riqueza era evidência de salvação. E esse conceito, em alguns ministérios, está presente hoje. E dessas coisas, nós temos que fugir. Isso não é o Evangelho. O Evangelho é caráter, o Evangelho é amor, o Evangelho é perdão, o Evangelho é integridade, é lealdade, é fidelidade. O Evangelho é
pureza, o Evangelho é castidade, o Evangelho é não haver adultério, é não haver roubo, é não haver mentira, o Evangelho é sofrer o dano e não se ressentir. Isso é o Evangelho. Nós precisamos viver o Evangelho. Eu não quero trazer peso sobre você. Eu quero trazer libertação sobre todos nós, para que corramos a carreira que nos está proposta e cheguemos, atravessemos aquela linha de chegada e possamos ser coroados e possamos dizer: valeu a pena. Valeu a pena. Olha, seja bom filho, seja bom pai, seja um bom esposo, seja uma boa mãe, seja uma boa avó, seja um bom tio, seja um bom amigo, seja bom, em tudo que você fizer, seja bom. Mas não, nós não estamos querendo ser bons, o que nós estamos querendo ser é os melhores, a qualquer preço. Não, ser o melhor sem ser bom é não ser nada. Se você pode ser o melhor, seja, mas não deixe de ser bom. Não deixe de ser bom. Quantos melhores existem que não são bons, mas são os melhores? Mas bons não são. Não, meus irmãos. É por isso que a Bíblia, quando identifica, a Bíblia fala de você ser bom. Porque se a Bíblia falasse apenas, entenda bem, existe a palavra melhor, mas se a Bíblia apenas falasse de sermos os melhores, há muitos que buscariam isso de qualquer maneira. Por isso eu digo que não se combate de qualquer maneira, se combate segundo as regras, senão você não leva a coroa. Não adianta ser o melhor sem ser bom. Que você seja o melhor que você pode ser. Que não haja a ambição em nós de sermos o melhor do que os outros. Não, o melhor que eu posso ser. Mas eu quero ser bom. Bom como o Pai é bom. Perfeito como o Pai é perfeito. Santo como santo é o Senhor. Ele é o meu refúgio. Ele é a minha fortaleza. Eu tenho que fugir para Ele. Eu tenho que lutar a partir dEle. Eu tenho que estar nele. Não me encontre em caminho à fortaleza. Não me encontre em caminho ao refúgio. Porque correr para o refúgio não me garante estar seguro. Eu tenho que estar no refúgio. Correr para a fortaleza não me garante estar seguro. Eu tenho que estar na fortaleza. Eu tenho que estar em Cristo. Em Cristo Jesus, somos mais que vencedores. Senhor nosso Deus, eu entrego essa palavra, essa humilde palavra. Eu te peço que o Senhor tenha misericórdia de mim e de cada um de nós. Que nós possamos estar no Senhor, buscando a Cristo, mas não saiamos do Senhor. Dá a tua bênção a todos nós aqui, no nome de Jesus Cristo. Amém, Pai. Amém?